Vamos a um pequeno curso de ASP.NET Core 1.0, né, que foi lançado agora pela Microsoft, e para isso vamos criar um pequeno app. Para quem não me conhece, meu nome é Lilo Yo de Curo de Lacerda, sou mestre em Ciência da Computação e esse aqui é o meu e-mail. Para criar nossa aplicação e para aprender sobre ASP.NET Core, vamos utilizar o Visual Studio 2015. Olha aqui o Visual Studio 2015. A versão que eu estou utilizando, recomendo, é a Update 2, a última que foi instalada. No meu caso, eu estou utilizando o Visual Studio 2015, o Enterprise, tá? Mas vocês podem estar utilizando o Community sem nenhum problema. A diferença é muito pouca em relação às duas versões. A Community é gratuita para todo mundo. A Enterprise só para quem tem licenças, né? Quem é aluno de uma instituição, de uma faculdade ou assinante do MSDN. Ok, gente? Então vamos lá. Para a gente entender como funciona o ASP.NET Core, vamos criar a nossa aplicação então. Vamos ao nosso menu File, Novo Project, e vamos dar o nome à nossa aplicação. Vamos escolher ASP.NET Web Application e dar o nome do nosso projeto de agenda. Já coloquei aqui, a gente vai fazer muito isso para a gente não ficar digitando aqui na sua frente e a gente perder um pouco de tempo. Então vamos criar o nosso projeto agenda. Tenha certeza que não vai estar marcado aqui esse Add Application Site, geralmente ele está marcado, não vamos fazer isso. Cuidado também para não entrar para nenhum source control, por enquanto nós não vamos fazer isso também. Dou um OK. Eu tenho várias opções de templates aqui, templates do ASP.NET 4.61, então são esses os nossos templates. Nós não vamos utilizar esse, nós vamos utilizar o ASP.NET 5, que agora foi renomeado para ASP.NET Core. Eu tenho três templates, né? Um vazio, que a gente vai utilizar, um Web API para servir informações apenas, e o Web Application, que é uma aplicação que tem completo MVC e serviços internet, né? Vamos criar o Empty porque eu quero mostrar para vocês passo a passo como se cria esse Web Application. Então, ao final do nosso curso, nós vamos sair de um projeto vazio para ir para um projeto completo do Web Application, tá? Se vocês quiserem verificar como é que funciona esse Web Application, é só criar e você vai ver como está cheio de diretórios, cheio de arquivos já prontos. É uma aplicação completa. Cuidado para não deixar esse hosting cloud, a gente não vai publicar em nenhum servidor, né? Vai deixar tudo localmente por enquanto, tá? Vou dar um OK. Ele vai criar o nosso projeto agenda aqui para gente. Ao criar a nossa página, ele cria o nosso projeto, desculpa, ele cria essa página aqui, Welcome to ASP.NET 5, essa página, Project Readme. Vamos fechar ela, tá? E vamos explicar o que foi criado. O primeiro item que a gente muda, que a gente verifica aqui no Visual Studio 2015, no ASP.NET Core, desculpa, é que os arquivos de configuração estão no formato JSON. Esse aqui é um arquivo formato JSON, né? É um formato mais simples, mais leve do que o XML e altamente funcional. Ele fala para você que tem os seguintes projetos, né? O SRC e o teste, apesar de só ter o SRC aqui, o teste a gente não pediu para criar. Ele fala que nós estamos utilizando o seguinte SDK, o SDK do ASP.NET Core 1.0, Release Candidate 1, Update 1. Esse aqui é o nosso SDK que está sendo utilizado. Então, o Global JSON ele te dá a configuração geral da minha solução. Eu tenho dois diretórios, SRC e teste, né? E eu estou usando o seguinte SDK. Lá no diretório SRC, eu posso verificar que uma outra diferença do ASP.NET Core e do Visual Studio 2005, ele não está mais orientado àquele arquivo de... Os projetos não estão mais orientados àquele arquivo de declaração, né, do que a gente vai estar utilizando. Projeto com os seguintes arquivos, etc. Não, agora ele é orientado ao diretório, né, como as aplicações hoje tradicionais web. Então, isso aqui nada mais é do que um diretório onde tudo que eu fizer aqui, eu posso mostrar aqui meu diretório, com o botão direito do mouse aqui em cima da minha solução.
Open Folder in File Explorer, ele vai mostrar diretamente o meu diretório aqui, agenda. Percebo que já tem um diretório chamado SRC. Dentro de SRC tenho a minha aplicação agenda. Dentro da minha aplicação agenda tem aqueles mesmos arquivos. Se eu criar um arquivo qualquer aqui, para vocês terem um documento texto, teste, né? Ele vai aparecer automaticamente aqui no meu, na minha solução. Antigamente eu tinha que instalar e eu tinha que adicionar manualmente. E agora não, ele é uma réplica exata do que está lá no nosso diretório. Por isso que a gente pode programar ASP.NET Core em qualquer editor e assim por diante. E mais ainda, tem o Visual Studio Code, que é uma versão bem mais light e multiplataforma, que me permite criar aplicações. A gente pode até tentar mostrar um pouquinho isso em outro curso, tá? E se eu deletar aqui meu arquivo teste, perfeito, né? Ele desaparece lá do meu arquivo. Então vê que realmente é uma réplica exata. Lá no diretório www.root vão estar todas as minhas páginas web. Por enquanto só tem o webconfig. Para quem já trabalha com ASP.NET sabe o que é o webconfig, né? Então aqui só temos o webconfig, mas todas as páginas web que não vão ser mapeadas para um controller, para uma visão e assim por diante, vão estar aqui dentro do www.root, né? Outro arquivo bem interessante é o Project.json. Project.json, novamente, ele é JSON, né? É um formato de arquivo, não é mais XML, ainda bem, né? Uma coisa que a gente tem que perceber aqui, primeiro, ele tem toda aplicação ASP.NET Core, ele é uma aplicação bem mais enxuta, então ele só vai utilizar o que ele realmente precisa. Assim como a gente cria uma aplicação vazia, ele só tem as seguintes dependências, né? O Microsoft ASP.NET ES Platform Handler e o Microsoft ASP.NET Server Castle. O primeiro, ele consegue responder aos pedidos HTTP inserindo algumas informações do IES. E o Server Kestrel é uma maneira de rodar uma aplicação web multiplataforma, né? Eu tenho os seguintes frameworks, 4.5.1 e o DNX Core 5.0. O que me importa é esse carinha aqui, porque esse cara é multiplataforma, né? O DNX 4.1 só roda só no Windows. Esse aqui roda no Windows, no Linux, no macOS, bem interessante. E aqui são diretórios que eu vou excluir da compilação. O www.root nada vai ser compilado lá dentro. E o Node Modules, né, ele vai tentar excluir do meu projeto essas informações. Essas informações também vão ser, na publicação, ele vai tentar excluir. São arquivos que não seriam publicados na hora de colocar nosso sistema em produção, tá, gente? Então, esse aqui é o nosso Project.json. A gente vai muito utilizar esse cara aqui, o Dependencies, né? Toda vez que a gente precisar de alguma coisa, utilizar alguma middleware, alguma framework, nós vamos estar utilizando aqui. A gente vai inserir aqui. Ficou muito mais inteligente esse Project.json e muito mais funcional agora. E o último arquivo que nós vamos estar trabalhando é esse Startup, né? O Startup, ele é o que acontece quando a gente inicia a nossa aplicação, né? Aqui eu vou configurar todos os serviços que a gente vai precisar ao longo da nossa aplicação, tá? Esse aqui, gente, configure, né? Esse método, deixa eu só dar um barra aqui. Isso aqui é bem interessante, que vai me mostrar como configurar o pipeline de uma chamada HTTP. Por enquanto, quando eu fizer um pedido HTTP para minha aplicação, ele só vai utilizar esse use ES Platform Handler. Isso aqui é um middleware, né? Então eu já tenho esse middleware aqui instalado. Olha, ES Platform Handler, a gente vai inserir outros middlewares, né? E tem um outro que é o AppRam. Esse AppRam vai escrever alguma coisa ali. Alô, mundo. Olá, você. Olá, pessoal. Então eu vou, por enquanto, minha aplicação, a única coisa que ele vai fazer é rodar e escrever, né? Olá, pessoal, lá na minha tela. Então, por enquanto, é só isso que ele vai estar fazendo, tá, gente? E se eu rodar minha aplicação,
Vamos daqui, vamos rodar nossa aplicação pela primeira vez. Olá pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é que ele cria automaticamente um servidor internet chamado IES Express, ele já vem com o Visual Studio. Se eu clicar com o botão direito do mouse, você vai verificar que ele foi inicializado no localhost 3500, quer dizer, isso aqui é o endereço dele. Toda vez que eu precisar utilizar, eu vou estar usando isso. Quando eu fechar minha aplicação, ele não vai fechar minha aplicação automaticamente. Ele vai continuar rodando, tá, gente? Uma coisa bem interessante. Então eu paro minha aplicação. Ao parar minha aplicação, ele fecha também o IES Express. Uma coisa que eu utilizo muito para não ficar abrindo, fechando, eu dou um view aqui em Microsoft Edge. Se você utilizar como padrão Internet Explorer, tá, gente, você não precisa ficar fazendo isso, tá? Ele meio que sincroniza, né? Mas só que a gente não vai utilizar o Internet Explorer, a gente sabe muito bem por quê. E toda alteração que eu precisar aqui, eu não preciso ficar parando. Por exemplo, olá, mundo, né? Eu salvo e ao salvar eu não preciso rodar novamente, eu só dou uma atualização. Fica bem mais fácil aqui a gente trabalhar, tá, gente? Então essa aqui é um início, é assim que a gente vai trabalhar no nosso código. Bem, gente, até mais.